Pessoal, sejam bem-vindos ao canal das Primas da Bright Stars. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, deixa um like no vídeo, comenta aqui como você chegou até nós. No vídeo de hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, que é comemorado aqui no Brasil no mês de agosto, nós vamos falar sobre pais marcantes da literatura. Eu e Tati combinamos de separar cada uma alguns livros. E já começa esse vídeo dizendo que como a arte imita a vida, não foi nada fácil achar livros com bons pais. Olha que eu suei, Tati. Aqui na minha estante, eu fui até em Shakespeare e, coitado, no Shakespeare ficou mais difícil ainda de achar um bom exemplo. Não sei como foi aí para você, mas muita história de mãe, também tem o viés aqui, né? Mas eu passei, de repente é a minha seleção que, né, não está bem curada a favor dos pais, mas história de pai trágico tá cheio aqui. De pai bom foi difícil. Foi. Não é à toa que Freud tem uma teoria inteira, né, sobre o pai aí, e eu fiquei pensando realmente nisso. Falei assim, puxa vida, será que eu vou achar algum livro em que tem algum pai, no mínimo, legalzinho? Aí eu achei um mais ou menos e um ok. Assim, então acho que até que tá bom pela perspectiva. Isso eu consegui achar pensando hoje. Que eu falei, não é possível, né? Tem que trazer alguma coisa de bom também. Mas eu também tive dificuldade dos ruins, né? Eu acho que tinha um muito claro, que daí acho que vai ser o primeiro que eu vou falar, mas vou deixar você apresentar o seu primeiro. E aí a gente vê quais nossas comparações aí. Sim. E lembrando, né, que é piada, mas a gente vive, né, numa realidade que tem muitas crianças sem reconhecimento, sem paternidade reconhecida, né? Tem famílias com diferentes composições, tem figuras que exercem paternidade e não são o pai biológico, né? E aí eu achei legal que eu consegui achar dois exemplos aqui dos meus livros que são pais que não são necessariamente o pai biológico, mas são paizões e fica aí a reflexão, né? Sim. Quer começar pelo pai ruim ou pelo pai bom? Qual a gente começa? Ah, eu só peguei bom, mas eu fiz outra separação. Eu fiz pai bom, pai biológico bom e pai bom não biológico. Eu fui legal Ah, até, viu? então tá bom. Então vamos começar pelos bons. Vamos deixar o ruim pro final. Tá. Então começa Eu com. até comentei com você um ruim que eu pensei em trazer, mas ainda teve isso também. É, eu não queria dar muito spoiler. Sim. Tem uns que é muito entregar a história, a gente não vai comentar. Eu vou começar com um bom que é um super ultra clássico que não vai ser spoiler para ninguém, porque o livro gira em torno disso e não é sobre isso, que é o Atticus, Fim do Sol é para Todos. Esse eu acho que é o pai bom mais famoso da literatura. Eu, na verdade, nem lembro se existe uma mãe nessa história, eu acho que não. Mas para você ver como o pai é o grande protagonista, né? O Atticus é um advogado e nesse livro, que é todo sobre isso, né? Gira em torno muito dos ensinamentos dele para os filhos. E eu acho que é bonito que ele ensina muito pelo exemplo, né? É a única história que eu consegui pensar, assim, que é bem explícito isso. Ele ensina muito pelo exemplo, ensina o respeito, a luta contra o preconceito. E é muito bonita a relação dele com os filhos. Na verdade, é uma filha que é mais marcante. Então, tem muito tempo que eu li, então também não lembro os detalhes. E isso não é spoiler nessa história, né? Mas o que é bonito disso é essa relação deles e como ele passa os valores para os filhos dele, né? Então, temos um pai bom na estante. Oba! Eu preciso dessa indicação da sua edição, Nani, porque eu cheguei a pensar nesse livro, eu não trouxe aqui porque eu não tinha um livro, mas eu também já li faz muito tempo e eu não tenho nenhuma edição, então talvez uma releitura eu vou escolher essa sua edição bonita aí. Essa é bonita, essa é especial. É. Para quem não sabe, a Nani é nossa especialista em edições, então se você quer uma edição boa, bonita, não Bonita. necessariamente barata, a gente pode sempre perguntar para ela que, segundo a Malu, não tem erro, entendeu? Você tem que perguntar antes qual é a edição que a gente deve ler. Nani, de pai bom,
Eu trouxe um que até a gente vai deixar o link aqui, que é um pai que a gente acabou de ler e fazer uma resenha, que é o Colibri. Que horror! Eu fiquei pensando, eu falei assim, mas a gente acabou de ler um paizão, e assim, realmente, a gente comenta mais no vídeo, para quem quiser, e vai lá, assiste nossa conversa, né, sobre o livro. Eu sei, a gente sabe que tem muita gente que desgostou e tal, mas, assim, para um calorzinho ali no coração, eu acho que é um livro bom, e traz um pai ali também, que eu considerei como um bom pai, um pai muito amoroso, né, muito atencioso, e não só um pai, né, e um avô. A gente comenta bastante disso no livro, no nosso vídeo. Então fica a dica aí para quem quer uma leitura, às vezes até para dar de presente, né, para um pai aí, também acho interessante. Para quem gosta, é uma leitura fácil, uma leitura rápida, e vale a pena. A história é mais assim para quem quer saber, e pode assistir o nosso vídeo e ficar sabendo, mas esse aí realmente, eu acho que se destacou assim, essa questão do pai, que realmente é difícil a gente achar um pai legal e bom assim na literatura. Último vídeo do nosso canal. Gente, me interna, né? Depois dessa. Eu comento no vídeo, o livro é sobre isso, eu falo muito, né, do afeto, e é isso, um pai que abriu mão de muitas coisas, né, se dedicou muito à filha num nível, assim, até de se estranhar em certas Sim, partes, acho que isso a gente não comentou no vídeo, é. mas esse realmente, e vem um parecido por aí, nossa, que cabeça minha. Para ajudar no time dos pais bons, também trouxe um que também não é spoiler, porque é muito antigo. Não é sobre isso, mas é que tem uma cena muito legal, né? Que fica clara no livro, no filme, em todas as adaptações, e não quer demais mencionar. Orgulho e Preconceito, com o Sr. Bennet. Ele tem uma cena com a Lizzie, né? Não é com todas, mas ele tem uma relação especial com a Lizzie, né? Uma das filhas dele, que ele apoia ela em se casar por amor e não por dinheiro, né? Uhum. E ele tinha uma situação complicada porque ele só tinha filhas mulheres, né? Naquela época elas não iam herdar nada dele. Mesmo assim, ele dá esse conselho para ela nessa época. Então, palmas para o Sr. Bennet, ele tinha que entrar Sim. nessa lista para ajudar, né? Porque, coitado dos outros pais aqui da minha estante, não estão com nada. Não, tá difícil. Mesmo o segundo paizão, assim, um pouquinho melhor, que eu encontrei aqui, também não é lá aquelas coisas. Mas enfim, é o do livro A Estrada, do McCarthy. Conta a história de um pai e do filho dele, né, depois de uma catástrofe, sei lá, que a gente não sabe direito o que aconteceu, mas é meio aquele negócio fim do mundo, né, tudo tá horrível e tal. E o pai e o filho tentando sobreviver naquele ambiente, e rola muita coisa ruim. O pai protege o menino de uma maneira, assim, não é só a questão física, mas ele vai tentando, mesmo naquela situação caótica, de ensinar para ele alguns valores, né? E eu acho que isso, apesar de não ser aquele pai que você vê assim, não é aquele lá que vai afagar e fala, não, vem cá que tá tudo bem, não, mas ele é um paizão, porque além de estar cuidando do filho naquele ambiente sombrio, naquele ambiente totalmente caótico, ele consegue, em poucos encontros ali que eles têm, em poucas coisas situações que eles vivem ali com outras pessoas, e mesmo sozinhos, ele tenta passar para o filho alguma coisa. Assim, depois o livro é muito bonito, porque ele se revela uma coisa assim, mais a relação entre o pai e filho é uma coisa, mas a própria imagem do filho, o próprio filho é uma coisa que também é muito forte aqui, né? Então, apesar de ser uma criança que daí teve algumas experiências, poucas, enquanto criança, antes dele ver toda essa tragédia, né? De ver tudo assim, de ver esse mundo, então, mas o pai com certeza tem um papel, e esse papel é bonito, do meu ponto de vista, é um papel que é exercido de uma forma bela,
E aí, por isso que foi que eu escolhi como um bom pai aqui no... Não que ele só faça coisas boas no livro, tá? Mas, enfim, e conhecendo uma carta, você já dá para saber que não, beleza, assim, não vai ter coisa... não é conto de fadas, Não vai ter entendeu? quentinha no coração. Vai ser coisa pesada, mas também uma coisa pesada pode trazer uma mensagem bela, né, bonita. Então desse lado assim que eu enxerguei essa figura do pai aqui nesse livro. Sabe que quando a gente combinou de separar os livros, esse é um livro que eu não li, mas eu sei que você leu, e é um livro que eu, mesmo sem ter lido, eu associei ele à história de um pai. E aí eu ia falar para você separar, eu falei, não sei se é bom ou se é ruim, vou esperar para ela me surpreender. Aí você Uhum. trouxe. Porque eu estava olhando e tem uma carta aqui, aí na hora eu lembrei, não sei se foi você que comentou, se esse livro é vendido assim já na sinopse. Para mim ele é um livro de pai e filho, Uhum. mas não sabia se bom ou se ruim. Como eu estava na empreitada de tentar encontrar um bom, eu Sim, falei, vou deixar ela me matar minha curiosidade. sim. Bom, um que, graças a Deus, o Instagram me lembrou, que olhando aqui, mas é muito livro, né, gente? A gente às vezes passa o olho e só a lombada não associa. Mas, em breve, na Netflix, a adaptação. Quem não leu ainda dá tempo de ler antes de ver a adaptação, as imagens são bem bonitas. Eu já falei desse livro e desse autor aqui no canal. Eu acho que na ocasião eu estava comentando edições bonitas, que inclusive a editora mudou o padrão para o padrão, acho que mais parecido para o padrão europeu, Tati. Uhum. E esses desenhos são tão bonitos, são do autor, essas edições bonitas, mas enfim, as novas não são mais assim. E esse livro aqui, para quem está só ouvindo, né? Walter Hugo Mãe, Filho de Mil Homens, ele fala do Crisóstomo, é um nome complicado, e aqui na sinopse já diz, né? A solidão para Crisóstomos é um filho que não se tem. Ele é um pescador de 40 anos e resolve preencher esse vazio, digamos assim. Eu acho que não é spoiler, não, mas também já está aqui. Ele encontra Camilo, que é um órfão, e aí escolhe ele e uma mulher também, que aí você vai ter que ler para saber, para compor essa família alternativa, né? Que não segue o padrão da formação familiar. Uhum. E aí vai falar bem disso, de amor, de pertencimento, de solidão. Tem outras famílias não convencionais nesse livro. É muito bonito e é um paizão que não é pai biológico, mas é um paizão. Esse ainda não li, eu preciso ler. Eu acho que esse é o meu favorito dele. Tô doida, eu não sabia que ia ter essa adaptação. Pelo que eu vi, não tem data, mas eu acho que ainda é esse ano. Uhum. Então preciso ler para poder assistir, se bem que eu não assisti nem o 100 Anos de Solidão, acabei lendo o livro e não assisti a adaptação. Então, Eu também adaptações não não são assisti. comigo. Demoro para assistir alguma coisa. Demora. Eu acho que eu dei um spoiler, não. Você viu o livro que eu passou aqui agora? Não vi. Quem viu, viu. Não. Peguei aqui para botar assim aqui. Mas vai. Então, eu vou trazer, antes de trazer os piores pais aqui, né? Que eu pensei, tem um que ganha de longe, que é o pior, que eu acho que até vocês já devem saber. Mas eu trouxe um que, inclusive, talvez a Nani concorde comigo, que é um pai meio diferentão, né, assim, meio. Que é do nosso livro itinerante, que eu preciso passar para frente, ainda não passei. Não tá na minha estante, em minha defesa, por isso que eu não lembrei. Mas Então, que é Bom Dia Tristeza, que eu também achei essa relação do pai com a filha uma relação bem diferente. Mas achei um pai e ali, né? Não tem, eu não acho que ele nem ele é um pai, né? Agora, para a gente julgar se ele é já é alguma coisa. se ele é bom ou ruim, são outros 500. Acho que lendo ali a gente pode ver. Mas até como se desenrola toda a história e chega no final, é um pai ali, né? E presente. É um pai. Sim, ele é um pai que tem uma criação. Não esconde o mundo da filha, né? Como Exato. é. Vamos. É,
É um exatamente. estilo. É um estilo. Eu falei assim, então, eu trouxe um paizão meio diferentão aqui, entendeu? A gente, É, já que nosso canal e a gente, nós, né, enquanto leitora, somos abertas a vários sem tipos, né, julgamentos, né? sem julgamentos, mas eu achei interessante, porque aquilo, nem sempre aquilo que faz sentido para a gente, né, é o que acontece em todo lugar, e eu acho que a gente enxergar e ter referência desses tipos de histórias que para a gente não é aquilo que a gente costuma ter, assim, como, não vou falar normal porque a gente não quer normalizar nada aqui, mas o que a gente comumente vê no nosso, sei lá, no nosso redor, a gente também vê situações assim, né, desse pai aqui, inclusive, que eu acho curioso. Então, para mim, assim, um pai curioso, eu colocaria desse jeito, assim. Então, esse aqui é o tema de um livro que é um pai, ele é muito presente na vida da filha, e é um pai curioso, assim, para quem tem curiosidade, me repetindo, eu acho que é legal. Preciso passar logo para frente, porque ficou aqui estacionado comigo. Muito bom, muito bem lembrado desse pai. É, e meu último pai também é pai não biológico, também está na orelha aqui, então não é spoiler, ele também já é bem no começo do livro. Foi até uma das coisas que me chamou a atenção para ler ele. Tcharam! Ah! Finalmente. O poeta chileno, não acabei ainda, tô lendo, ó, tá aqui. Uhum. Aí, para não falar além, né, aqui na orelha. O protagonista desse romance apaixonante, Gonzalo, é um aspirante a poeta e padrasto de Vicente, um menino de 6 anos viciado em ração para gatos. É, ele é um, ele inclusive tem uma parte aqui, não é spoiler nada da história, tá, gente? Mas que é muito sensacional. Esse livro é bem engraçado, tá? É bonito e engraçado. É, tem uma parte que ele fica revoltadíssimo. Como que ele não gosta do nome padrasto, então como ele é poeta, ele fica refletindo sobre o nome padrasto, que em francês é beau-père, em outras Uhum. línguas tem palavras muito bonitas, né? E em espanhol, no caso aqui na tradução em português, é padrasto, uma coisa tipo. Ele não gosta desse nome e ele não entende porque o pai, que é o pai que só fez o menino, nunca está presente, não faz um nada. Ele critica uma lista, ele liga o computador e começa a escrever tudo que o cara não faz e não é, e tudo que ele é para o menino, e ele ganha esse nome horrível, sabe? Então esse livro é bem Dia dos Pais, esse livro é bem legal. E, nossa, eu amei esse personagem, mas eu ainda não acabei. Uhum. E você vai ler também. Eu preciso ler. Eu vou baixar para ler. Eu trouxe agora dois. Acho que você já até comentou, mas como eu tinha separado, eu vou falar aqui. Que eu fui lá dar uma olhadinha no Shakespeare e eu não queria trazer o fantasma do pai, porque, coitado ali, né? É, Ele já morreu. Mas eu trouxe o Rei Lear, que é um pai, é louco, mas é. E é eu um acho, pai. eu acho que as filhas são pior do que o pai, enfim. Mas ele é um cara ali que perde lá, né, a razão ali no final da vida e tudo, fica meio. E acaba tratando mal, talvez, a filha que menos merecia, né, que a gente Uhum. tem aqui na peça. E eu lembrei dele, então eu falei assim, talvez esse aí seja também um pai mau exemplo. Mas eu acho que o pior Foi nele que eu pai, pensei. o pior pai que eu acho que eu já li, e acho que da história, talvez da literatura, aí ganha com os irmãos Karamazov, que Ai, não li. é o Fyodor Dostoevsky, não, mas como que é o nome dele mesmo? Eu acho que também o nome dele também é. É um nome Agora não, difícil. eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é o pior. Não, é porque é Fyodor. Enfim, é o pai daqui do, É o pai dos irmãos. dos irmãos, né? Então, e todo mundo mais ou menos que conhece a história, né? E realmente, assim,
é uma das obras que eu mais gostei do Dostoiévski. É fácil de ler, não é difícil, mas é uma coisa complicada o pai. Assim, de dar muita raiva mesmo, tudo que ele fala ali, tudo, e daí dá até para entender por que todos os filhos, ali num certo momento, em cada um no seu, ali tem uma vontade de ir lá e esganar o pai de verdade, entendeu? Então, porque o cara é realmente ruim, e aí depois a gente entende o porquê que Freud depois, né, foi lá e analisou, e também é um fã, assim, das histórias do Dostoiévski, principalmente desse aqui, por conta desse papel do pai, né, esse pai aí, como aqui nesse livro. Eu acho que de tudo que eu li, é a mais conturbada, assim, relação que tem entre pai e filho, eu acho que tá nesse aqui, porque o pai e o pai assume, tá? Não é spoiler nenhum aqui, porque vão acontecendo as coisas, o filho é apaixonado por uma mulher, e aí ele vai lá e quer pegar e roubar mesmo a mulher do filho por pura maldade, e ele fala isso de verdade. Então, assim, é barraco, entendeu? Porque Dostoiévski, ele é barraco para mim. É melhor do que qualquer novela mexicana, é Leon Dostoiévski. E aqui é assim também, entendeu? Então, e ele fala mesmo, e é por isso que, se você está numa fase que não quer passar raiva, não leia esse livro, porque realmente você fica com vontade de entrar ali no livro e você mesmo ir lá parece que você fica até torcendo para que alguém vai lá e termine e faça o serviço logo, sabe? Ele desperta a maldade na gente, sabe? De você falar, não acredito, não acredito, e de tão ruim que esse cara é. Então, para mim... Foi esse material que fez Freud querer estudar, exato, né? sim. Acho nele. Agora, assim, se agora você lembrou, porque eu fiquei só... Fala. Não, eu ia falar assim, se você gosta do seu pai, no Dia dos Pais, dê um livrinho interessante, assim, né? Agora, se você tem alguma desavença com ele, você pode dar os Irmãos Karamazov. Esse livro não é ideias de presente. Não. Eu não estava em busca de um pai ruim, né? Porque aí o vídeo ia ser muito longo, mas... Nossa, eu tenho 2 muito de pai ruim, vou ter que pegar, peraí. Tá. Porque, né, leitura conjunta desse canal, Tati. Como que você não lembra? Verdade. Não lembrei. O pai da história. Eu esqueci o nome dele, mas o pai do André. Como é o nome do Inútil? Você lembra? Do pai do André é o... Peraí que eu esqueci. Você lembra o nome de todo mundo, eu não lembro o nome dele. O Demétrio é o outro. Não, o Valdo. É o Valdo. ele é o Valdo, né? Isso, Valdo. Isso. Valdo, prêmio de pior pai brasileiro do mundo. Desse aqui não dá nem para explicar, né? Pai horrível da literatura brasileira. Quem não leu ainda, leia, tem uma playlist aqui no nosso canal comentando a cada 3 capítulos por vídeo. E quando eu fui pegar o Walter Hugo, eu lembrei desse livro aqui, na minha cara de pai bom, porque até o livro, a capa é bonita, né? Uhum. Mas é um pai horrível, que é horrível, a história é justamente essa também. O livro começa no enterro do pai desse pai, mas ele tem uma filha menina, e aí ele tem problemas no casamento com a mãe dessa menina, ele trai ela e tal, e inclusive é uma cena horrível desse livro, tem a ver com isso, mas o desenrolar da história é que ele conhece um vizinho, que lembra muito a história do O Homem Chamado Ove, quem conhece o canal sabe, mas que o filme é legal, que é um senhor sisudo que vai perdendo a memória, ele não de nada da vida dele, ele não lembra dos sentimentos, mas ele lembra que ele tinha uma paixão, e aí esse cara, o personagem principal, que é um péssimo pai, é jornalista e vai ajudar esse cara meio que a recuperar as memórias ou a desvendar coisas do passado dele, mas como pai, pior pai do ano também, junto com esse. Mas eu esqueci da Crônica da Casa. Mas se eu for resgatar aqui os piores pais, tem um outro que a gente comentou antes, mas que não dá muito para falar, porque é spoiler. Uhum. Sim. Então vamos ficar nos bons exemplos, né, nesse vídeo. Vamos nos lembrar dos bons
Porque de ruim tá cheio. É, Como a Tati disse, é um pai. É um pai, ele estava lá, entendeu? isso. É porque tem pai que nem tá, Depois né? a gente Então às vezes é difícil. coisa. É, sim, E nesse clima, a gente deixa vocês com um Feliz Dia dos Pais. sim, Feliz Dia da Família também, né? Que agora com as diferentes configurações de quem tem pai, quem não tem pai presente, quem já perdeu o pai também. Temos muitos sim. amigos aqui. Quem tem pai, mas mora longe, não vê o pai. Feliz dia para todos. E a gente recorre à literatura para aquecer nosso coraçãozinho, para passar raiva também. Sim, Não só nesse dia, mas em todos os outros, né? isso aí. Então, até a Comenta próxima. aqui se vocês têm livros para indicar e até o próximo vídeo. Tchau.